Esse é o nível de tua glória, esse é o nível de tua graça. 1 Samuel capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram a Ebenezer para Asdod, colocaram dentro de um templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou de madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, e o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. Em algumas versões aqui diz hemorroidas. Amém? Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Aleluia! Que Deus que é esse, irmão? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, irmão, sobre adoração, sobre rendição a Deus. Eu quero falar para vocês, queridos, sobre uma glória que, dependendo do tipo de culto que a gente presta, ela prejudica a nossa vida em vez de ajudar. Meu Deus! Está entendendo? Aqui, nesse texto que nós lemos, de 1 Samuel 5, fala de quando Eli e os seus filhos Ofni e Finéias entraram em guerra contra os filisteus, e eles perderam a arca da aliança nessa guerra. Foi nessa guerra também que Ofni e Finéias morreram. E a arca da aliança foi roubada pelos filisteus. A arca da aliança, querido, aquele objeto pela qual se invocava o nome do Senhor, aquilo naquele tempo era a própria presença de Deus. Aquilo representava o Espírito Santo, porque era aquilo que era a glória de Deus no meio dos homens. O que é hoje a glória de Deus no meio dos homens? O Espírito Santo, que não habita mais num objeto, mas habita onde? Dentro de mim, dentro de você. Amém? Então aquilo era a representação do Espírito Santo, a arca da aliança ou do testemunho. E diz que os filisteus tomaram e levaram aquela arca. Irmãos, é a arca de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Só que peraí, esse objeto estava lá junto com Ofni e Finéias, filho de Eli, no meio de uma guerra contra os filisteus, e não deu vitória para eles, querido. Quando eles começaram a lutar com os filisteus e começaram a perder, então Ofni e Finéias, filhos de Eli, que vocês já sabem que são pecadores, disseram: vamos lá, vamos em Siló, a cidade sacerdotal, vamos no tabernáculo e vamos pegar a arca da aliança, no qual se invoca o nome do Senhor, e vamos trazer para o meio da batalha. Se a gente então traz para o meio da batalha a presença de Deus que está na arca, não existe quem possa nos resistir. Deus será conosco, porque a presença dele é conosco. A arca da aliança está no meio do exército. Então eles vão lá correndo, entram em Siló, entram no tabernáculo, rompem a cidade sacerdotal, tomam a arca da aliança, trazem para o meio da guerra. E sabe o que acontece? Nada. No primeiro momento os filisteus começaram a temer e a falar: olha, Deus está no meio deles, a arca da aliança está ali. Mas alguém disse assim: isso é só barulho. Eu acho que tinham enviado Satanás lá, irmão. Igual tinha a presença da arca da aliança aqui, que hoje representa o Espírito Santo,
Tinha uma entidade lá dizendo: esse povo é só barulho. Porque eles têm a presença de Deus no meio deles, mas eles não sabem cultuar. Está entendendo? Eles não adoram a presença. Eles não se prostram diante dela. Eles não amam a presença. Eles não cultuam. Eles não adoram. Eles não se submetem. Eles não obedecem. Então é só barulho que eles fazem. Sabe por quê, irmãos? Porque adoração sem reverência é barulho. Porque vida com Deus sem obediência é perda de tempo. Porque movimentação sem santidade é pecado. E o enviado das trevas falou lá: pode atacar, não liga para a Arca da Aliança não. E alguém falou: cara, a Arca da Aliança é a presença do Deus de Israel, temido em todas as nações. E ele falou: eu sei que a Arca da Aliança está lá. A arca está lá, mas Deus não é com eles. E eles atacaram, e venceram, e mataram a Ófine, e mataram Finéias. Eram sacerdotes de Israel, e mataram inúmeros soldados. E o povo foi derrotado, e a arca foi tomada do meio deles. Agora a arca é carregada e colocada, querido, dentro do templo de Dagon, Deus dos filisteus. Você lembra do Dagon, o sereio? Está lá no templo de Dagon, no templo de um principado, no templo de uma potestade, no templo, irmão, de um demônio, na figura de um grande peixe, de um sereio na forma de um homem. Esse era o Deus Dagon, Deus da sensualidade, Deus dos filisteus. A Arca da Aliança foi colocada como um tesouro conquistado por Dagon aos pés de Dagon. Eles entraram e disseram assim: vamos mostrar para todas as nações que nós vencemos o exército de Israel, e ainda capturamos a presença do Deus vivo que está no meio deles. E vamos colocar a presença do Deus vivo diante do nosso Deus Dagon. Vamos colocar lá como um troféu de guerra: nós vencemos. Aí eu vou dizer uma coisa para você, querido. A glória de Deus, ela não trabalha por aqueles que não adoram. A glória de Deus não trabalha por aqueles que não cultuam, mas a glória de Deus trabalha por ela mesma. Aí não tinha ninguém vendo, botaram lá e fecharam as portas do templo e ficou a presença lá, a arca de Deus. E quando eles chegaram no outro dia, o poste ídolo de Dagon, gigante, grande, estava tombado. Deu de cara no chão. Estava a arca lá no mesmo lugar e o poste ídolo tombado. Deus, irmãos, trabalha por Ele mesmo. Agora não tinha presença de homens e Deus falou: eu vou mostrar para você, Dagon, quem é que manda aqui. Eu vou mostrar que diante da minha glória ninguém permanece de pé. Irmãos, até Satanás tem que se prostrar, mas nós não queremos não. A gente quer só observar, prostrar não. Ajoelhar, chorar, babar, peito no chão, irmão. Ah, pastor, tal, irmão, quantas vezes nós fazemos isso na nossa casa, irmão? Quantas vezes nós, sabe, quanto tempo faz que a gente não dobra o joelho? Se a gente propõe, vamos orar de joelho aqui, querido, é 5 minutos e 90% levanta. Ai, pastor, não é uma dor, a igreja não sabe orar de joelho, irmão. A igreja não consegue ficar de joelho. Irmão, levante sua mão, todo mundo, vamos adorar de mãos erguidas. Aí diminui o tempo, né, irmão? Só 2 minutos basta. Ai, chega, estou no ombro. Porque a gente não acostumou, irmão, a levantar as mãos para o Senhor e adorá-lo. Como culto racional. Como culto com o meu corpo. Com a minha alma, com o meu espírito, com as minhas forças. Com tudo que eu tenho e com tudo que sou. Te amo, Jesus. Aí nem o diabo permanece de pé, ele se prostra. Quando fecharam o templo, o Senhor falou: Dagon, sereio, se prostra. E ele caiu com a boca lá, diante da arca. Aí no dia seguinte, o pessoal foi lá,
Os filisteus encontraram Dagom, se assustaram, ficaram decepcionados, pegaram Dagom de novo e colocaram, isso nunca aconteceu, colocaram Dagom de novo no lugar dele, poste de Dagom, saíram, fecharam a porta. No dia seguinte, mais uma noite, no dia seguinte chegaram lá, irmão, Dagom não tinha cabeça. A glória de Deus arrancou a cabeça do diabo e arrancou os seus braços, ficou só o corpo. Sabe o que o Senhor falando? Diante de mim, todos os principados e potestades estão inutilizadas do seu serviço. Diante de mim, principados e potestades perdem a ação do seu serviço. O Senhor está dizendo, diante de mim, principados e potestades perdem o seu governo, porque eles não têm autoridade para mentorear nada nessa terra, porque eu sou o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Arranca a cabeça fora. Cabeça fala, irmãos, de pensamento. Cabeça fala de governo, de manipular. Cabeça fala de organizar. Fala, não, Deus está falando, diante de mim, todo principado e potestade verte. Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram preocupados e falaram, poxa, o que isso está acontecendo aqui? E aí Deus agora saiu do templo, porque já tinha envergonhado o Deus deles, que era Dagom, Deus entre aspas, e começou a tocar no povo de Asdod, que era essa cidade. E o povo começou a ter, sabe o que, irmão? Hemorroida. Pensa. Aí a origem da hemorroida. Irmão, está diante de Deus e não reverenciá-lo da hemorroida. O povo começou a ter tumores, era tumores, algumas versões dizem tumores, outras dizem tumores no ânus, e outras dizem hemorroidas grandes. Mas que isso? Que demônio que é esse, irmão? Essa é a glória de Deus. Pastor, nunca vi isso não, só você ler aí 1 Samuel 5. Os homens começaram a ter hemorroidas terríveis. A história diz que eles não conseguiam montar cavalo mais por causa das hemorroidas. E sabe o que esse povo falou? Tira essa bendita dessa arca daqui, porque ela está humilhando o nosso povo e humilhando o nosso Deus. Sabe, a cabeça de Dagom e os braços caíram na soleira, e até hoje eles não pisam na soleira. E falaram, tira essa arca daqui, manda isso para fora, porque aqui não. Isso aqui está trazendo só problema para nós. Irmãos, lembra lá, para Ófine e Finéias, a arca da aliança não resolveu o problema deles, querido, e trouxe foi mais problemas. Aqui, para todo o povo de Asdod, para os filisteus, para o Deus deles, Dagom, e para os filisteus, a arca da aliança trouxe foi hemorroida. A glória de Deus trouxe isso. E para nós, querido, o que está trazendo? Ah, pastor, para nós esse tempo só traz bênção, engano seu. Então o que o Senhor veio para falar para nós nessa noite? Que a presença de Deus pode complicar a minha vida? Exatamente isso. Desse jeitinho. Porque servir a Deus não é só um benefício, mas sim uma grande responsabilidade. Eu sirvo a Deus, caminho com Deus, ouço a palavra de Deus, adoro a Deus e não me prostro diante dele. Eu sei a verdade, mas ignoro a verdade. Eu sei a lei, mas não cumpro a lei. O cálice da bênção que eu tomo na ceia, que 1 Coríntios fala, cálice da bênção, no mesmo livro e capítulo vai dizer, tomado indignamente se tornou o cálice da maldição. Entrar, querido, no reino de Deus, falamos muito isso no final do ano passado. O reino de Deus é um lugar espiritual.
E quando eu entro dentro dele, eu estou sujeito às leis do reino do Espírito, não mais às minhas. Se eu perguntar aqui, quantos são os cidadãos do reino? Todo mundo Por quê? Eu entrei no reino. Então o reino, irmãos, é um lugar. Pensa num lugar espiritual. E aquele lugar tem um rei, que é Yeshua. Naquele lugar tem um rei, que é o Cristo. E este lugar tem uma lei espiritual para o reino, no qual todos que entraram no reino se submetem a ela. Foi como nós dissemos muito isso no final do ano. Não tem como eu sair daqui para a Suíça, lembra disso? E chegar lá na Suíça, eu chegar com a cultura do Brasil, com a cabeça do Brasil, com um jeitinho brasileiro. Eu vou trabalhar como no Brasil, negociar como no Brasil, dar calote como no Brasil. E você vai tomar ferro como no Brasil não toma. Porque, irmãos, tem outra constituição, tem outra lei, tem outra ação. Aquilo é um lugar com suas próprias leis. Então eu posso ir morar na Suíça. Então eu adentrei dentro agora de um novo lugar físico e que tem as suas leis. Agora eu me submeto a essas leis e sou abençoado como nunca fui em outro lugar, ou eu quebro todas essas leis e me prejudico. Então tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, adoração, prostração, ofertas, dízimos, santidade, irmãos, não é para você decidir se quer ou não. Não está em nossas mãos decidir se eu faço ou não faço. É lei. Vigorando sob a graça. Vigorando em meio à nova aliança. Em meio à constituição de um lugar que chamamos de reino e entramos nele. Para viver nele. Nos submeter a ele. E nos submetemos a ele. Teremos a melhor tempo, a melhor vida de nossa história. Existe uma confusão muito grande na cabeça, irmãos, da igreja hoje. Por conta disso que eu estou falando para você. Nós confundimos tudo. Nós confundimos tudo. Quando Deus se apresenta num lugar onde Ele é invocado, não cabe a mim decidir, eu adoro, não adoro, hoje eu estou meio assim, irmão, não tem, sabe? Ninguém quer saber como você está hoje, irmãos. Você precisa se curvar e adorá-lo. Porque Ele é a maior autoridade do universo. E nós não entendemos. Nós queremos cultuar a Deus, que é um Deus soberano, que é uma autoridade espiritual, como a gente vive na cultura capitalista brasileira. Não, irmão. Não. Para começar, irmãos, o Brasil é república. E o reino é monarquia. Lá não tem presidente, lá tem um rei. Quer aprender um pouquinho? Vai estudar monarquia e ver que em país monárquico, irmão, tudo é do rei. Deus tem algo muito grande para nós, igreja. Deus tem algo muito profundo para nós, mas nós precisamos começar a entender e a pontuar as coisas. Colocar as coisas no lugar certo, entender o que nós estamos fazendo, para que a gente possa avançar. Agora olha aqui, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Esses homens mandaram a Arca da Aliança para fora, os filisteus jogaram ela para fora de Asdod. E aí acabou que foi, e ela chegou em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Abinadab era alguém que guardou a arca na sua casa. Escuta isso, querido. Existem divergências em relação ao tempo que a arca ficou ali, mas pelo menos 40 anos. Por quê? Porque em todo o reinado de Saul, a arca ficou na casa de Abinadab. Ficou lá na casa de Abinadab. Agora olha aqui, 2 Samuel capítulo 6, abre aí, para você entender o que nós estamos falando. 2 Samuel 6, verso 1.
Davi tornou-se rei de Israel e vai buscar essa arca da aliança agora, que já há mais de 40 anos estava fora de Jerusalém. E ele vai buscar a arca da aliança, então em Kiriat Jearim, que é um lugar na casa de Abinadab, que é um homem. E diz assim, 2 Samuel 6:1, de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Eles e todos os que acompanhavam partiram para Balaá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Está entendendo? Que diz aqui que o trono do Senhor estava onde? Acima da arca da aliança. Meu Deus! Puseram a arca de Deus num carroção ou num carro novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, vinham conduzindo a carroça ou o carro. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência, e por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Verso 8, Davi ficou contrariado, constrangido, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como trarei para mim a arca do Senhor? Que pergunta linda. Irmãos, essa palavra, oh meu Deus, obrigado Jesus. É muito linda, irmão. A presença de Deus hoje para você causa morte ou causa vida? A presença de Deus para você hoje causa morte ou causa vida? Quantas pessoas eu ouço, irmãos, eu sou pastor de igreja, eu sento para conversar, para saber, para aconselhar, e quantas pessoas eu consigo ouvir, irmãos, e o meu coração chora por falar: depois que eu vim para a igreja, minha vida piorou. Você tem um entendimento, querido, que nós não trabalhamos aqui somente para crescimento. Nós trabalhamos para amadurecimento, para o entendimento da parte de Deus vinda sobre vocês, sobre nós. Então nós precisamos entender a arca de Deus hoje para você. A presença do Espírito Santo traz vida ou traz morte? Coopera com o que você está fazendo? Ou está quebrando o que você está fazendo? Alavanca o que você está constituindo? Ou está destruindo aquilo que você constrói? Eu preciso entender isso. Quantas vezes, irmãos, eu já comecei a construir os meus próprios castelos, os meus próprios sonhos, na minha própria vida, mas não deu. Ia mais um pouco, mas não deu. Tentava mais um dia, mas não deu. Tentava mais um ano, mas não deu. Mas não deu, e eu entendi que esse projeto meu não é o projeto da glória de Deus que me acompanha. O que eu estou fazendo, o próprio Deus está destruindo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para viver os sonhos dele, e não fomos chamados para ensinar para ele, os nossos sonhos. Nós não fomos chamados para ensinar a Deus como é que eu seria feliz, porque é Ele que sabe do seu coração. Ele é o Deus que sonda o coração e esquadrinha os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele é o Deus que a palavra de Deus fala: ei, toma cuidado com o seu coração. Ah, mas eu sinto. É isso mesmo. Esse coração que faz você sentir, ele é extremamente enganoso e também corrupto.
Esse coração que faz você sentir é bandido. Esse coração que você sente é ladrão. Esse coração que a gente sente é promíscuo. Se move em sensualidade, em prostituições, em adultérios. Esse coração, ele é mentiroso, ele é corruptível. Por isso que eu não posso me mover no que eu sinto. Mas eu sinto. Mas eu queria tanto. Bobagem, irmão. Se verte diante dele e diz: Pai, na minha vida o governo é do teu Espírito. Como Jesus fez, suando gotas de sangue, diz: eu tenho medo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Deus, se tiver uma outra forma, me livra dessa morte. Mas o Senhor falou: não tem outra forma, essa morte é a melhor morte, e dela virá vida. Aleluia! Glória a Jesus! Nós rejeitamos uma morte que é para nos trazer vida. O plano original de Deus não é abençoar a sua vida. De início Deus quer matar a sua vida. Eu não entro numa vida com Cristo e começo a dizer: pô, agora eu estou indo na igreja e tudo ficou assim. Não vai ficar assim, vai ficar assim, ó. Sabe por quê? Porque antes de Deus te abençoar, Deus vai arrancar de você aquilo que não é dele. Por quê, querido? Porque em cada encontro meu com Deus, a cada nível de intimidade, eu ganho algo dele, perco algo meu. Em cada momento profundo de intimidade, até melhor dizendo, eu perco algo meu para ganhar algo dele. Isso quer dizer, para que eu me mova naquilo que é de Deus, eu preciso perder o que é meu. Eu preciso perder o que é meu. Existem sonhos na nossa vida, querido, que são nossos, não são de Deus. Não, pastor, mas eu penso isso, irmãos, então continua lá. Pode ser que você vai entender isso muito tarde e perdeu muitos anos na vida correndo atrás de um sonho que era seu, mas não era de Deus. Tem vontades, tem desejos, tem coisas na nossa vida, querido, que não é de Deus. Tem pessoas na nossa vida que não são de Deus para nós. Tem amigos no nosso relacionamento que não são de Deus para nós. Tem ranço. Sabe o que é isso? Ranço. Existe coisas na nossa vida, na nossa forma de agir, que não são para nós. Existem coisas na nossa forma de negociar que não são para nós. Na nossa forma de comercializar que não são para nós. Na nossa forma de decidir que não são para nós. Está entendendo? Em cada encontro, no envolvimento meu com Deus, Ele tira algo meu e põe algo dele. Isso quer dizer, irmãos, que eu vou perder muito antes de ganhar. Isso quer dizer que Deus me faz a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O texto, o versículo seguinte explica que o bem que Ele chama não é um carro novo, uma casa nova, não é uma situação melhor. O que o Senhor diz que tudo que coopera para o teu bem é te fazer a imagem e semelhança do seu Filho. Quantas pregações, Deus coopera com tudo para o seu bem, então você vai para lugar nenhum, você vai ficar igualzinho a Cristo, que é esse que é o bem que Deus definiu para nós. Sabe o que está acontecendo aqui? Davi vai lá então buscar a Arca da Aliança, porque ele se tornou rei, e essa arca está lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Quando ele chega, irmãos, ele vê uma casa, olha aqui para mim, uma casa desordenada.
Davi encontra uma casa desordenada. Segunda pergunta para nós hoje: como está nossa casa? Casa fala de casamento, casa fala de filhos, casa fala de aliança, casa fala de finanças, casa fala de comportamento. Como está a nossa casa? Uma casa desordenada. Assim era a casa de Abinadab. Ele tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. E quando ele vai buscar a arca, esses 2 homens querem conduzir a presença juntamente com Davi. E eu não sei, irmão, se a péssima ideia do rei chamado Davi, um homem de revelação segundo o coração de Deus, ou é do próprio Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que pegam então agora uma carroça, ou um carro, como diz, um carro novo, ou uma carroça nova, carroça que os bois puxavam, e eles colocam então Uzá e Aiô, tocam e colocam. Sabe o que diz a história, irmãos? Que eles já haviam tocado uma primeira vez. E a palavra de Deus diz que ninguém toca na arca, a não ser os levitas. Ei, Deus querido, irmãos, existe algo no meu coração. Me desespera no meu coração ver pessoas que desafiam a Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, eu tenho chorado por alguns homens. Diante do Senhor, eu quero falar isso para você. De homens que conhecem o Senhor e o desafiam. De homens que insistem em brincar, irmãos. Eu conheço essa glória há alguns anos e eu sei quem Ele é. Eu sei que você também sabe. Nós não podemos brincar com o Senhor, irmão. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o amor, mas Ele é justo juiz. Irmãos, não enfrente o Senhor de peito aberto, querido. Pode ser a última vez, naquele último dia. E pior do que desaparecer dessa terra de repente, você pode comprometer toda uma eternidade, que é pior ainda. Sabe, Uzá e Aiô falam de pessoas inconsequentes, que conhecem a lei de Deus, que conhecem que não se toca na arca da aliança, porque Deus assim falou. Mas eles cresceram numa casa desordenada, e numa casa desordenada não há limites. Pais não ensinam para os seus filhos, pais não ensinam aos filhos, filhos não obedecem aos pais, mulher não reverencia o marido, e o marido não honra a esposa, e aquela bagunça. Então a arca da aliança era um objeto, um caixote lançado no canto. E por isso que ele ficou ali por mais de 40 anos, e nunca aconteceu nada naquela casa. Por quê? Porque a arca da aliança, ou seja, a glória de Deus, era um adorno naquela casa. Era como se fosse um caixote, um vaso de planta. Era como se fosse uma caixa de som que está jogada no canto. E aqueles meninos cresceram ali, correndo de lá e para cá. A irreverência era total, irmãos, que eles tocavam ali, que eles passavam, talvez até brincassem por cima daquilo que só levitas poderiam tocar. Mas eles tocaram, colocaram aquilo num carro de boi e saíram. Só que o Senhor vem dando um tempo, irmãos. A Bíblia diz que o machado está posto sobre a raiz. Existe uma parábola na nova aliança, não é antiga, é em Mateus, que a Bíblia diz que o Senhor é o Pai, colocou o machado na raiz. Colocar o machado na raiz, irmãos, fala de fundamento. E fala que se manter o machado na raiz, derruba a árvore inteira. Outra parábola diz que o Pai, o Senhor, veio para arrancar aquela árvore, que em terreno de graça não dá fruto, que em terreno de graça não muda de atitude. E o viticultor, que é Cristo, falou: Pai, um tempo, mais um tempo, mais um ano. E Deus falou: sim, filho, você que é o mediador da graça, você que é o mediador da aliança, é pelo seu sangue que existe misericórdia, por causa do teu pedido, que é justo juiz, por causa do teu pedido, que é advogado, juiz é o Pai, por causa do teu pedido, que é advogado, que assenta à minha direita, intercede pelos santos. Eu vou dar esse tempo,
É 1 ano. E sabe o que acontece, irmãos? O pai diz, depois de 1 ano eu volto. Mas se não tiver mudado, eu desligo. Eu vou te dizer, irmãos, eu penso nessas coisas o tempo inteiro, porque eu conheço pessoas que caminharam comigo nessa terra e que já foram, e eu não sei para onde foram. Sabe por quê? Porque conheceram a Deus como eu conheci e enfrentaram de peito aberto. Quando eles saem carregando aquela arca agora no carro, diz que os bois vão correndo, carregando a arca, vão levando a arca no carro. E eles, quando chegam numa eira é um lugar de barro. Não sei se uma pedra ou um buraco, no meu entendimento, irmãos, é uma pedra. Os bois tropeçaram numa pedra. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui a ligação profética desse texto. Existia símbolos, barulho, existia festa, existia louvor, existia adoração. Viu, Mateus? Existia um tanto de coisa em volta, aquele barulho, festa, gente dançando, 30 mil soldados, que está escrito aí. Só que o que eu falei para você? Barulho sem santidade, barulho sem entendimento, irmão, é entretenimento, não é avivamento. E Deus para isso, querido. Deus para isso. Aí Deus vai lá e põe a pedra. Sabe quem é a pedra? O próprio filho. Diz assim, eu vou botar o meu filho aqui, vocês vão tropeçar nele. Mais uma vez, o próprio Cristo derrubando aquilo que ele não edificou. Estão entendendo? O Senhor pega e diz assim, eu vou colocar o filho aqui, ó. Vou colocar a pedra aqui. É aqui que vem todo esse louvor, que parece louvor. Quem olha de longe fala que festa linda. Isso não é avivamento, é entretenimento. Por quê? Porque é barulho sem entendimento. É barulho sem reverência. É barulho sem culto. Aí o Senhor vai lá e larga a pedra, larga Jesus no meio do caminho. O boi, sabe que a palavra, sabe o que é o boi? O boi sempre falou do serviço, da força. Ele está dizendo assim, olha, eu coloco Jesus no caminho para que toda a força do homem, tudo aquilo que tem sido feito na estratégia, na fórmula, na força do homem, todo o serviço do homem seja paralisado. E quando o boi tropeça, ó, tá, ele dá uma trupicada e a carroça dá de lado. Quando aquela carroça dá de lado, irmãos, a arca da aliança vem caindo, 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 caindo. E esse homem mais uma vez, foi a última. Esse homem chamado Uzá tocou nela. Quando ele toca nela, irmãos, automaticamente ele é fulminado pela glória de Deus. E ele morreu. Como um raio que veio do céu, consumiu. Por quê, irmãos? Porque o machado está posto na raiz. Por quê, irmãos? Porque Jesus pediu mais 1 ano. Por quê, irmãos? Aquilo ali não era um erro bobo de usar, irmãos. Era alguma coisa reincidente. Era algo que já tinham dito para ele, não toque aí, não toque aí, não é assim, não toque aí. Mas, como ele veio de uma casa desordenada, ele não tem princípios. E quando nós entramos diante de Deus sem princípios, a glória do Senhor nos consome. Aí diz que ele morreu, irmão, ele caiu morto lá. Ei, peraí, a festa, a grande festa que existia, agora virou morte. Virou pranto, virou choro. Um homem foi consumido aqui na nossa frente. E todos nós sabemos que foi Deus quem o matou. Quem que vai continuar isso? E Davi, irmãos, precioso Davi, diz assim, ele teve medo. Sabe por quê, querido? Aqui tem tantas, irmãos, tem tanta informação, tem tanto direcionamento para nós. Davi fala de um líder, irmãos, que teme mais a Deus do que aos homens. Ele poderia ter dito assim, põe essa arca aí, vamos embora. Deixa esse defunto morto no caminho, afinal de contas, que ele é rei. Chega lá, a gente fala qualquer coisa. Davi chega e fala, não, ele mexeu lá, era um pecador, fez o que ninguém mandou fazer, morreu, a gente jogou ele no meio do mato lá e veio embora. Mas Davi falou, para tudo. Tem a mão de Deus aqui. Para tudo, porque aquele que era para estar nos abençoando, está nos parando. Aquele que era para estar do nosso lado, está contra nós. Nós vamos continuar o quê?
Essa é a pergunta que eu faço e você deveria fazer todos os dias. Deus, isso que eu estou fazendo, o Senhor está nisso ou está fora disso? O Senhor é comigo aqui ou é contra mim? Nesse tipo de namoro, nesse tipo de noivado, nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho, nessa negociação, o Senhor é comigo ou é contra mim? Porque se você souber, irmão, que Ele é contra você, sai correndo daí depressa, irmão, porque senão vai haver morte. Vai haver morte. E Davi olha para aquilo tudo, Davi desespera, a Bíblia falou que ele desesperou. Diz que Davi chora. Diz que Davi fica... E a pergunta que ele faz: como trarei para mim a arca da aliança? Como trarei para mim a presença de Deus? Essa é a nossa pergunta, querida. Essa é a nossa pergunta nessa noite, irmãos. Essa é a nossa pergunta. O que faremos para trazer a nós a presença de Deus? Como vamos conduzir? Como vamos viver para trazer a nós a presença de Deus? Eu quero terminar com você. Olha aqui, coloque seus olhos aí nessa palavra. Diz assim, verso 9: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir trazer a mim a presença de Deus? Verso 10 diz: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou tudo que ele tinha e a sua família. Oh meu Deus, olha isso aqui, irmão. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui. Deus está abençoando não é só o homem, mas tudo que ele possui. Todos os bens de Obed-edom, tudo na casa dele está prosperando. E diz assim: então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Deixa eu falar uma coisa para você. Um homem, irmãos, e eu aprendi isso hoje, Jesus querido, irmão, eu já preguei essa mensagem muitas vezes. Você sabe de quem que Obed-edom era filho? Obed-edom, irmãos, ele está lá perto do caminho da onde tudo isso aconteceu. Olha aqui para mim que nós estamos terminando. Não tinha o que fazer agora. Davi falou: eu não caminho, eu não volto com essa arca de jeito nenhum. Eu não vou levar, tem morte no nosso meio. Irmãos, esse texto tem muita coisa. E Davi, o rei, ele como autoridade, como um pastor, como um empresário, como um doutor, como um médico, como quem quer que seja, como um grande homem de responsabilidades de nome, ele decide pagar o preço. Ele falou: não vou florear a situação. Eu vou chegar em Israel. Está tudo pronto. A festa pronta. As virgens prontas para dançar. Os levitas prontos a tocar as trombetas. Tudo organizado. Mas eu vou chegar lá. E na carroça, no carro, em vez de estar carregando, chegando, entrando na cidade com a arca da aliança, eu vou chegar com um defunto. Eu vou olhar para o meu povo. Eu vou olhar para a minha esposa. Eu vou olhar para os meus filhos. Eu vou olhar para a minha igreja. Eu vou olhar para o meu povo, para a minha casa e falar: eu errei. Está entendendo, irmão? Que belíssima mensagem. Davi está dizendo: eu vou falar para todo mundo: eu errei. Eu fiz tudo errado. Eu fui um inconsequente. Eu fiz tudo errado. E por causa disso, a culpa de tudo isso recaia sobre mim, o rei de Israel. E todos falando: Davi, tem 40 anos ou muito mais que a glória de Deus
não vem para o nosso meio. Você sai com 30.000 homens e todo um festejo para buscar, e volta de novo sem essa arca, Davi. Sim. E pior do que isso, eu não trouxe a arca e trouxe um homem morto, que foi consumido pela nossa irreverência, que foi consumido pelo nosso erro, que foi consumido pela nossa mentira, que foi consumido pelo nosso pecado. Eu trouxe ele aqui, ó. Está aqui para nós enterrar ele, para nós enterrarmos ele e ficar de lembrança para nós, que não cultuar, que não reverenciar, que não se prostrar, que não se santificar diante dele, mata. E Davi vai e fica lá. Aí eles procuram uma casa, irmãos, e a história diz que era uma casa simples, porque era um produtor rural. Era um homem que está lá chamado Obed-Edom, que tinha uma casa nas margens de um caminho, uma estrada de terra, lá onde eles passaram. E eles chegaram e falaram: ei, Obed, essa arca pode ficar aí, a arca da aliança, Obed? Claro que pode. E botou a arca da aliança lá. E eu vou dizer para você, irmãos, que no primeiro dia que a arca entrou, a casa de Obed-Edom era uma casa simples, era uma casa humilde, era uma casa pobre, mas era uma casa ordenada. Era uma casa alinhada. Era uma casa que tem pai, é uma casa que tem mãe, é uma casa que tem respeito, que tem culto a Deus. E eles começaram a cultuar a Deus. Tira tudo daí, prepara o melhor lugar da nossa humilde casa e põe a presença dele. Vocês, meninos, vem cá. Isso aqui, a glória do grande Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do rei Davi. O trono dele está acima desse negócio. Vocês estão entendendo? Esse é o nosso lugar de adoração. Se prostrem todas as vezes que passarem aqui. Adorem, chorem diante disso aqui, irmãos. E a casa foi ordenada. E no primeiro dia, a sorte deles começou a mudar. E foi uma semana, e foi duas. A história diz que com um mês, os campos em volta de Obed-Edom floresceram. Os animais começaram a produzir, as galinhas, o boi, a vaca, as ovelhas começaram a se multiplicar. E Deus começou a abençoar de uma forma extraordinária. Os campos começaram a produzir, as colheitas de cereais começaram a aumentar. Sabe por quê, irmãos? Obed-Edom era um levita. Está entendendo isso? Obed-Edom era um levita. E depois eu vou te mostrar de quem que ele era filho. E como levita, ele sabia bem o que significava aquilo ali. Ele sabia bem o que significava aquilo ali. Da onde aquele lugar pertencia, ao Santo dos Santos, de uma linhagem levítica. Ele está ali olhando, Obed-Edom está buscando, irmãos, o Targum hebraico. Depois você consulta sobre isso, chamado Targum hebraico. Um documento reconhecido pelos judeus e pelos hebreus, que falam da história de Israel desde o início. Diz que ele tinha 8 filhos e 8 noras, Obed-Edom, e moravam junto com ele. E diz que dentro de 3 meses, todas as noras de Obed-Edom e a sua esposa engravidaram. Sabe o que é isso, irmãos? Fertilidade de Deus, ciclos do Senhor. E diz que todos os seus animais produziam. Sabe por quê, irmãos? Porque, querido, olha para cá para a gente terminar. Porque a glória de Deus, diante de quem a reverencia, é vida. Porque a glória de Deus, diante de quem caminha, irmãos, em santidade, em zelo, em prestação de culto, é vida. A glória de Deus é vida. A glória de Deus é vida. Ela prospera, ela abençoa, ela cura o doente, ela cura o enfermo, ela tira, ela remove a crise do lugar, ela remove escassez, ela restaura alianças quebradas,
ela cura doenças incuráveis, ela te tira de uma crise que nunca foi tirada antes, te leva para um lugar de restauração, de provisão, de paz, de alegria, porque tudo está da forma como nós nos comportamos diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Esse homem, para deixar essa arca entrar lá, ele teve que ter pelo menos 3 coisas. Eu quero que você pense nisso. Vou chamar alguém aqui na frente agora para perguntar. Os que estavam dormindo já acordaram. Abriu um olhão assim. Você tem que ter 3 coisas pelo menos. Primeira coisa, irmãos, que Obed-Edom teve para a arca entrar ali. Coragem. Todo homem que quer carregar a presença de Deus, e a arca da aliança que era carregada nos ombros pelos levitas era a presença de Deus. Hoje essa presença de Deus é carregada dentro do nosso coração, e é o Espírito Santo que habita em nós. Todo homem que quer carregar a presença, ele tem que ter coragem. Sabe por quê, irmão? Porque ele vai ter que decidir. Às vezes, olha aqui, às vezes você não sabia, mas agora você sabe. Obed-Edom, irmãos, sabia que para Ofni e Finéias a arca foi morte. Ele sabia. Obed-Edom sabia que para Dagon a arca foi. Obed-Edom, esse homem que está recebendo a arca na casa dele, sabia que para os filisteus de Asdod, a arca da aliança gerou hemorroidas. Obed-Edom sabia que para Uzá, filho de Abinadab, a arca da aliança gerou morte quando ele tentou segurar. Falar sobre Uzá, irmãos, o nome Uzá significa força. Uzá significa a força do homem que tenta segurar a presença, mas que é fulminado por ela, porque só Deus mantém a sua glória. Esse homem sabia de tudo que tinha acontecido, agora está nas tuas mãos, hein, Daniel? Você fica com a presença ou você casca fora dela? Você acha que foi uma decisão fácil, irmão, para Obed-Edom? Obed-Edom está olhando 30 mil homens chorando. Obed-Edom está olhando e vendo que o rei de Israel, chamado Davi, está em crise, porque Deus estava resistindo ele. Obed-Edom sabia de Asdod. Obed-Edom sabia de Ofni e Finéias. Obed-Edom sabia de Uzá e de tudo aquilo que vinha acontecendo. Aí é o momento, você quer Deus ou não quer? Quem quer aceitar Jesus nessa noite? O monte está lá, vou pensar, vou não sei o que. Não, irmão, é para coragem. Caminhar com Deus, querido, é para homens e mulheres de sangue, de aliança e de responsabilidade. Obed-Edom sabia tudo. Ele falava, o quê? Aqui em casa? Isso aqui? De jeito nenhum, irmão. Pega na frente aí e vê se acha um lugar. E ele chega. Vamos botar aqui. Nós, aqui em casa, sabemos lidar com a presença. Nós somos levitas e conhecemos como se posiciona diante da presença do Senhor. Minha esposa, meus filhos, Obed-Edom falando, conhecem a arca da aliança e sabem como se prostra e como se posiciona diante da presença do Senhor. Pode deixar aqui. Ela não vai ser morte na minha casa. E trouxeram. Outra coisa que ele precisava saber. Outra coisa que ele precisava ter no coração dele. Discernimento. Todo homem que decidiu carregar a glória de Deus, irmãos, precisa de coragem para assumir. E não sou eu que estou falando isso, não. O próprio Cristo, Jesus, falou lá no Evangelho de Mateus. Quando você for chamado para ir para o reino, antes de entrar nele, senta e calcula. Vê o preço que você está disposto a pagar. Se não tiver disposto, querido, nem entra. Jesus falou isso, irmão.
Outra coisa que Obed-edom precisava, 3 pontos: entendimento. Todo mundo que resolveu, irmão, carregar a presença de Deus, entrar no seu reino, aceitar Jesus, precisa de entendimento para saber, opa, peraí, eu preciso entender como me posicionar agora diante dessa arca. Onde está a arca hoje? A arca está aqui, ó, dentro de você. E como você se posiciona dentro dessa arca, diante dessa arca, diante dessa presença que habita em você. Para que você, irmãos, tenha os mesmos benefícios que Obed-edom teve, ou seja, vida, abundância, crescimento, rompimento, prosperidade. Para que você tenha a mesma unção que Obed-edom teve, você precisa de pelo menos 3 pontos. Primeiro, coragem para dizer, pode trazer, pode chegar a arca. Espírito Santo, vem, mais. Isso é coragem, irmão. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me toma. Espírito Santo, me envolve. Espírito Santo, me governa. Isso é coragem. Não é papo, conversa fiada, não. Muitas vezes nós falamos, eu tenho o Espírito Santo. Não importa. Como não importa? Não adianta você ter o Espírito Santo, é Ele que tem que ter você. É Ele que tem que te ter. Eu tenho o Espírito Santo, pode ser 5%. Mas se Ele te tem, Ele tem 100% da sua vida. Coragem. Para que a presença seja vida para mim, coragem. Pode mandar, Espírito Santo. Tem mais unção aqui? Pode mandar. Tem mais trabalho também? Pode mandar. Precisa de muita coisa? Pode mandar. Manda aí, Espírito Santo. Pode ficar tranquilo, que nós vamos dar, vai dar certo. Coragem, primeira coisa. Segunda, entendimento. Eu recebi uma carga, estou carregando algo agora. Irmãos, você está dirigindo uma carreta repleta da glória de Deus. Você está dirigindo e transportando algo mais precioso do universo. E eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente querendo roubar essa carga. E eu vou te dizer outra coisa, você precisa chegar no destino. E essa é a responsabilidade que está na nossa mão. Então, segunda coisa, entendimento. Eu preciso entender o que eu estou carregando. Ei, Mateus, eu preciso saber o que eu estou gerando. Eu preciso entender que eu estou carregando algo muito mais precioso do que dinheiro, do que trabalho, do que negócio, do que qualquer coisa. E guardar isso mais do que qualquer coisa. Obed-edom sabia fazer isso. E a terceira coisa, você precisa, irmãos, se submeter àquilo que você carrega. Aí, irmãos, que acabou de fechar o cerco. É de você sempre, quando for preciso, eu me submeto. Eu morro aqui para que a glória permaneça. Eu morro aqui para que a glória permaneça. Eu morro aqui para que a igreja avance. Eu perco aqui para que o reino ganhe. Eu perco aqui para que o reino ganhe. Obed-edom sabia disso. Obed-edom sabia disso. Você já viu aquela história do envolvimento e do comprometimento? Envolvimento é a galinha que vai lá, põe o ovo, sente uma dorzinha, faz uma forcinha, sai o ovo e ela, ops, vai ciscar, né? Aí você pega o ovo para fazer um omelete. Aí você vai lá e pega o porco, o omelete de bacon. E o porco, irmãos, perde o pescoço, morre, perde a vida. Porque não tem como tirar o bacon do porco, irmão, com ele vivo. A galinha envolveu com a obra. O porco deu a sua vida por ela. Aí você vai e faz o omelete. Sabe o que Obed-edom está dizendo, irmãos? Quando agora chega Davi, irmãos, a história fala que Davi não reconhecia a casa de Obed-edom. Davi falou, meu Deus, Yahvé, grande rei, grande Senhor, soberano e excelso Deus, não foi aqui que eu deixei a arca. Olha esse lugar. Eu saí daqui 3 meses atrás.
tem muito mais animais, tem muito mais plantações, os campos estão muito mais verdes. Essa casa era diferente, porque a glória de Deus gera vida, 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 vida. Vida, para quem sabe se submeter. E o terceiro ponto que eu estou te falando é se submeter. Sabe por quê? Sabe quando você se submete, irmãos? Ele estava vivendo o tempo que ele nunca viveu antes, Natan. Ele estava vivendo o tempo que nunca viveu antes. Os filhos felizes, as noras todas grávidas, os animais produzindo como nunca. Apareceu recurso, apareceu provisão, apareceu alegria, apareceu uma paz que nunca teve. A arca de Deus, a presença de Deus está sendo respeitada, cultuada, adorada naquele lugar. Aí tem vida. Aí o rei Davi bate na porta. Ô Obed, meu filho, que é isso que aconteceu aqui? Que vento é esse que passou aqui? Presença. E eu penso, irmãos, que Davi se sentiu o homem mais infeliz da história, porque falou, poxa, comigo esse trem veio matando aqui, veio fazendo, né, só abençoando. Não depende, irmãos, da glória de Deus, depende de quem carrega, depende de quem conduz. E ele chegou e falou assim, olha Obed, eu sou o rei, você sabe, né? E Obed, claro, todos conhecem o Senhor, ó grande rei Davi. E ele falou, eu vim buscar a arca, agora do jeito certinho, sem carroça, sem bagunça, tudo dentro dos princípios de Deus. Trouxemos os levitas, as varas, para passar nas argolas, carregar no ombro. Nós não vamos mais de carruagem, vamos a pé. A cada 6 passos a gente para e faz um sacrifício. A cada 6 passos para e mata um boi e um novilho e adora ao Senhor. Vou dizer, amigo, custa preço servir ao Senhor, custa preço. Ah, irmão, eu fico me segurando para não dizer, querido, mas não tem jeito. Porque às vezes eu falo, algum irmão vai ficar chateado, querido. Não existe vida com Deus sem preço, irmão. Você que não vem em vigília, você está desatualizado, querido. Você que não vem à escola, você está desatualizado. Você que não paga um preço e não se envolve, querido. Eu sei que alguns vão ficar chateados comigo, nessa hora alguns fazem assim, não tem problema. Eu estou aqui para falar a verdade para você, porque eu te amo. Eu estou falando a verdade para você, porque eu te amo. Pode fazer bico grande, bico pequeno, porque assim, tucano ou pardal, para mim pouco faz diferença. Mas eu estou dizendo para você porque eu te amo. Paga um preço, irmão, vai orar de madrugada, põe o joelho no chão, faz um jejum, sua vida vai mudar, meu irmão. Viva um evangelho verdadeiro, para de se enganar. Davi foi lá, agora, irmãos, foi tão fácil antes, mas do jeito que era antes, não deu certo, houve morte. Agora Davi vem, a cada 6 passos, eles pegaram a arca e ia dando os passos assim, contava 6 passos, desce a arca, mata um boi e mata um novilho. Quer saber mais? O boi aponta para o serviço e aponta para o serviço humano que estava sendo morto, e o novilho aponta para a redenção do Cordeiro de Deus que estava remindo o boi. Mata, pronto. Mais 6 passos. Tá, Davi vai chegar lá e essa é uma história muito linda, mas deixa eu falar para você. Quando Davi bate lá e fala, eu vim buscar a arca, e Obed-Edom fala, eu não posso impedir do rei de Israel levar a arca, mas eu posso ir junto com ela. Eu posso ir junto com ela. Ele olha assim para Davi e fala, ó Davi, grande rei, eu quero pedir uma coisa para o Senhor, não me negues isso. Eu preciso caminhar com a presença. E pensa, irmão, se não doeu nele no sentido de falar, agora que minha vida está tão boa, agora que deu certo, agora que eu prosperei, não negocie o inegociável. Não coloque os seus olhos em coisas. Vou falar isso até morrer, até ser consumido. Coisas são coisas e Deus é Deus. A sua glória é permanente. Aleluia.
Te adoro, Jesus. Te adoro, Jesus. Te adoro, Jesus. Agora que minha vida estava tão boa, agora que deu tudo certo, agora que eu tenho boi para valer, uma boiada, ó. Agora que eu tenho ovelhas e galinhas e servos e servas, agora que tudo, agora eu vou largar isso aqui tudo para quem cuidar. Vou abandonar isso aqui, vai dar mato. Eu nem sei, irmão, se ele quis até deixar os filhos e noras que quiseram ficar, e aí ele tinha que se separar da família também. Ou se ele levou a família inteira, mas eu sei que ele abriu mão daquilo tudo e falou: Davi, rei, deixa eu ir junto também. Daí falou: cara, olha isso, as coisas. O que aconteceu aqui em 3 meses é simplesmente milagre. Ele falou: mas o milagre não é isso não, o milagre é aquele lá, ó. Aquele é o milagre. É a presença que é milagre. É a glória de Deus que é milagre. E eu quero acompanhar isso aí, aonde for, pelo resto da minha vida. Eu quero ser guardião. Aí ele se apresenta: Davi, eu sou levita. E Davi manda procurar saber: eu sou da linhagem de Levi. Deixa eu entrar, deixa eu ser um dos porteiros. Deixa eu ser alguém que, porteiro, guarda, que guarda a presença. Eu quero dedicar a minha vida nisso. Eu vou dar minha vida, vou dar o meu tempo, vou dar o meu coração para guardar essa presença. E aonde ela for, eu vou junto. Por favor, rei, não me tire isso. E Davi falou: vamos embora então. E ele pegou as suas coisas e seguiu, irmão. E diz a palavra do Senhor assim. Olha aqui, o que diz a palavra do Senhor? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 37. Você lembra da tenda de Davi, irmãos? A tenda de Davi, irmãos. A tenda de Davi. Que é a revelação daquilo que a gente vem falando aqui. Adoração, intercessão, proclamação. 3 famílias: Emã, Asaf e Jedutum. 3 famílias: a família de Emã, a família de Asaf e a família de Jedutum. Eram eles os responsáveis pela arquitetura e pelo trabalho da tenda de Davi, que é a única coisa que Deus fala pela profecia que quer restaurar. 1 Crônicas 16, 37 diz: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e aos seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais, a Obed-Edom com os seus irmãos e 68, e este Obed-Edom, filho de Jedutum e Aosa, deixou por porteiros. Ele era filho, irmão, de Jedutum, de um dos principais pilares da tenda de Davi, da ordem de Jedutum, levita da portaria da tenda de Davi. Uau! E se você for ver outros textos, nós não vamos ler aqui. 1 Crônica 15 vai falar sobre como ele passou a se mover na adoração, no serviço, se envolvendo com a glória de Deus, na portaria, na guarda, como um levita que acompanhou durante toda a sua vida a arca da aliança. Deixou tudo, querido. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Narará, 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 narará. Esse é o nível de tua glória.